Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar uma série de mensagens que fala a respeito de fé. Por que eu vou falar a respeito de fé? Porque o próprio Deus deixa bem claro em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus deixa bem claro aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, Deus está falando, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não se compraz minha alma. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus nos manda viver pela fé. Uma coisa é usar a fé, outra coisa é viver pela fé. Muitas pessoas já usaram a fé. Muitas pessoas já até mesmo tomaram atitudes de fé. Usar a fé, tomar atitudes de fé é uma coisa. Viver pela fé é outra. O grande inimigo da fé é o sentimento. Olha o que diz a Bíblia aqui sobre o sentimento. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 12. Olha o que diz aqui. Deus, ele deixa bem claro aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele fala, não tende limites em vós. Não tende limites em vós. Mas estáis limitados pelos vossos próprios afetos. Deus fala que não há limites. Ei, não há limite para você. Não há limite para mim. Não tendes limite em vós, diz a palavra do Senhor. Ou seja, tudo é possível, tudo a gente pode alcançar, pode vencer, pode dar a volta por cima. Não há limites, mas estáis limitados pelos afetos, como diz aqui, pelos sentimentos. Então o sentimento é algo que limita a pessoa. O sentimento é aquilo que a pessoa vê, é aquilo que a pessoa toca, aquilo que ela ouve. Os sentimentos aflorando faz com que a pessoa fique limitada. Mas Deus, ele deixa bem claro que aquele que é dele, fala, o meu justo viverá pela fé. Pela fé você vence, pela fé você conquista, pela fé não há impossíveis, tudo é possível aquele que crê, né? A pessoa vence pela fé. Se você viver pela fé, você vai vencer. Agora, se você deixar o sentimento aflorar, então você vai se dar mal, você vai estar limitado, você vai ficar limitado diante das situações. E o nosso inimigo, Satanás, trabalha com o sentimento. Ele trabalha com sentimentos para roubar o paraíso, para roubar a bênção, para roubar a salvação, para roubar a vitória. E isso desde o começo da criação, desde o começo. Se você for para o início da Bíblia, lá em Gênesis, quando fala sobre a criação, quando fala sobre a queda do homem, olha só o que diz no capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e nele, não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, ao sentimento, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então veja como o diabo trabalha, instigando sentimentos. Ele mostra as coisas, ele quer que a pessoa veja, que ela sinta um desejo, que ela ouça. O inimigo trabalha dentro dos sentimentos, mostrando coisas, falando coisas,
fazendo a pessoa, sentir, deixar aflorar as emoções. E quando a pessoa vive pelo sentimento, então ela está limitada. Se você viver por aquilo que você está vendo, por exemplo, na sua casa, os problemas, se você ficar olhando para aquilo que está em volta, você vai ficar triste, desanimado, você vai se prostrar, você vai chorar. Mas se você viver pela fé, como Deus diz, o meu justo viverá pela fé, então você será abençoado. Viver pela fé. O que é a fé? Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que você não vê. Ou seja, agora você não está vendo como você gostaria de ver as coisas. Agora você não está ouvindo o que você gostaria de ouvir. Mas a Bíblia manda viver não pelo que está vendo, não pelo que está ouvindo, porque isso é sentimentos. Sentimento, o que está vendo, o que está ouvindo, o que está tocando, o que está sentindo, você fica limitado. Mas se você vive pela fé, então você está fazendo o que Deus mandou. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê. Você não está vendo, mas está certo que você vai ver, que vai acontecer, que Deus vai colocar em tuas mãos. Isso é viver pela fé. E eu estarei trazendo mais mensagens a respeito disso. Então, eu peço que você curta aí, Você dá o seu like aí, curta, compartilhe esse vídeo, porque nós estaremos fazendo uma série aí de mensagens sobre a fé para você entender mais, Desde o começo da criação, como eu mostrei aqui, a serpente, Satanás, enganou a mulher, instigando o sentimento. A pessoa está limitada pelo sentimento. Ela perde aquilo que Deus tem pelo sentimento. Mas se ela viver como Deus manda pela fé, então ela vai ser abençoada. Viva pela fé. Vamos viver pela fé, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.